Olá, minhas belezuras, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é uma proposta diferente que eu resolvi fazer. Eu já tô pensando há muito tempo em fazer isso. E é tipo uma série ou um diário, digamos assim, que cada dia eu vou ensinar uma coisinha legal pra vocês fazerem. Mas o nome da série é Dona de Casa Também Tem Vaidade. Ah, por que você resolveu fazer isso, Carla? Então, eu vi muitas mulheres vieram falar comigo, conversando assim no dia a dia, que poxa, eu queria poder me cuidar mais, eu não tenho tempo às vezes pra ir no salão e muitas vezes sem dinheiro também, porque a gente sabe que a crise tá feia, né? E eu falei, poxa, mas eu faço tudo em casa. Eu pude perceber que várias coisas que pra mim é simples, muita gente não sabe. Entendeu? Então eu comecei a conversar com a minha mãe, porque eu lembro que ela fazia tudo em casa, ela não era de ir em salão. Antigamente vocês sabem que salão não era uma coisa tão acessível, né? Tanto em popularidade como em preço. Então ela fazia tudo em casa. E aí eu resolvi começar pelo Enê, né? Porque eu faço Enê, a gente faz um monte de misturinhas e tal. E ela me contou que o Enê de antigamente era Enê instantâneo. Ele vinha em pó, você misturava na água, colocava no fogo e fazia tipo mingau. Tipo mingau mesmo. E aí depois, pra manter ele aquecido, ele deixava em banho-maria, que é o que a maioria das enesadas fazem com um Enê ou outro, né? Eu, por exemplo, às vezes tem Enê que eu coloco em banho-maria. Mas eu perguntei pra ela se na época esse Enê ela gostava de misturar alguma coisa. E ela disse que gostava de misturar maisena, coisa que a gente também costuma fazer, né? Então eu achei interessante saber com ela, porque eu sempre vi ela fazendo produtos para pele, né? Receitinhas para pele, para barriga, cabelo. E aí ela foi me contando. Então no que consiste essa série, esse diário, né? Essas dicas. Cada vídeo dessa, digamos, dessa série, eu vou ensinar uma receitinha, seja pra pele, seja pro cabelo, né? Receitinha ou dicas de como fazer em casa, tá? Pra ajudar muitas pessoas que, assim como eu, quando eu tive minha filha, eu fiquei com ela, então era difícil ir com um neném pequeno para um salão de beleza. E criança gasta, então às vezes era muito difícil também sobrar um dinheirinho para fazer tudo que eu queria fazer, né? E aí eu sempre via minha mãe fazendo tanto produtos pro rosto quanto produtos pro cabelo, ela fazia tudo em casa. E até é interessante que eu lembro que assim, a minha mãe sempre cuidou muito bem dela, em tudo por tudo. Ela levantava muito cedo, porque ela fazia pão pra fora, então ela levantava, digamos que 5 da manhã para assar os pães, para 7 horas já tá indo pessoas lá comprar. Uma hora e meia, mas quando era hidratação ela colocava na cabeça e ia o dia todo, sendo que na época dela não era muito de ter essas máscaras de tratamento. Então a hidratação dela era maisena, que eles chamavam de touca de gesso. Eu não lembro, eu sei que era maisena, que também fazia tipo mingau, era só maisena, fazia tipo mingau, colocava na cabeça e deixava, botava um saquinho e deixava, também não era muito acessível a touca, né? E aí eu lembro que ela arrumava a casa toda dela, com aquela hidratação na cabeça, e aí quando ia dando mais ou menos a hora do meu pai chegar, ela já tinha adiantado o jantar e tal, ela ia pro banheiro, ela pegava o sabonete normal que a gente toma banho, para fazer aquele monte de espuma na mão, e colocava uma colher de sopa de açúcar e colocava no rosto. E aí ela colocava e mexia pra lá, mexia pra cá, ficava acho que uns 5 minutinhos, que ela lembre me contando, que eu lembro de muito pouca coisa. Depois ela tirava. O único creme que ela tinha, que ela comprava, era um da Avon. Tem até esse creme agora, era tipo esse aqui, Avon Care, mas ele era muito cheirosinho. A tampa dele era um amarelinho claro, isso eu lembro até hoje, porque era muito cheiroso. E aí ela ficava 5 minutinhos com aquele, sendo que ela lavava primeiro o rosto com sabonete normal pra limpar.
né, pra higienizar a pele. Depois ela vinha com esse misturado de espuma de sabonete com açúcar e esfoliava, era tipo uma esfoliação mesmo. Depois ela tirava bastante o excesso e colocava esse creme. Daí ela tirava a hidratação do cabelo e ela não precisava fazer escova, que aliás eu nem sei porque minha mãe passava Enê, acho que era mais mesmo pra baixar o volume, porque o cabelo da minha mãe é liso, né, igual o meu, é duro, igual o meu. Mas aí ela tirava a hidratação do cabelo, aí jogava o cabelo pra lá, jogava o cabelo pra cá, passava pó de arroz, que é o pó compacto hoje, ela chamava de pó de arroz, e lápis de olho. Então assim, quando meu pai chegava já estava tudo limpo, a casa já estava toda arrumada, o jantar pronto e ela arrumada para esperar meu pai. E aí, na época também não tinha perfume, era desodorante mesmo, né? Ela colocava uma roupinha, colocava o desodorante e tava ela lá pronto. Nunca fui de usar batom, porque a boca dela é bem fina, não tem como passar batom mesmo. Quase não tem lábios. E aí eu comecei a ver, eu falei, poxa, eu cresci vendo a minha mãe fazendo tudo em casa. E eu comecei a perguntar a ela uma coisa e outra, como ela fazia. Aí comecei a perguntar como que ela fazia quando o cabelo começava a dar algumas quebrinhas ou outra. E aí ela me falou, tem uma colinha aqui, né, gente, que foi muita coisa. Ela me falou que antigamente tinha é tipo uma planta, eu acho, chamada capim de Angola. Ela colocava água pra ferver, apagava o fogo e colocava a planta no vapor, né? Não é você colocar a planta lá e, né? Ou então o jaborandi, que é a babosa. É a mesma coisa que a gente faz hoje. Tira aquela polpa que fala, né? Acho que é isso, aquela baba. E só que ela passava pura, a gente mistura no creme, ela passava pura. Ela disse que dava assim, ressecava na hora que passava, mas depois, passando o shampoo e condicionador, ele melhorava e evitava um pouco, né, a quebra. Pra reduzir barriga. Eu rio muito com o que ela fazia antigamente. Ela colocava plástico de arroz, papel alumínio, o que tivesse lá, saco assim. Antigamente também não tinha muito creme, né, de redução de gordura localizada. E aí ela ia pro fogão, né, porque igual eu falei pra vocês, ela fazia pão. Então o forno ficava lá muito quente e ela ia pro fogão. Aí aquilo ela suava naquele saco enrolado na barriga e aí ela perdia a barriga. E é sério, ela perdia a medida porque ela media. E aí depois veio surgindo, né, os cremes. Eu lembro que o primeiro creme que ela comprou também foi da Avon, mas mesmo assim, ela passava o creme para reduzir gordura e ela botava aquele plástico em cima. Ou ela ia pro fogão ou ela ia pro tanque, porque o esforço, com aquele negócio apertado aqui também, né? Aí surgiu lá a vontade de afinar a cintura. Aí ela colocava um barbante na cintura, ficava uma semana com aquele barbante, do jeito que ele tava, porque ela sabia que quando frouxasse o barbante é porque já tinha afinado um pouco a cintura. Enfim, eu acho que barbante cede, né? Mas pra ela afinou a cintura. E aí ela fala, eu ri porque ela falava, ela me falou que tinha dias que ficava marcado aquilo aqui, mas era bem no meio mesmo da cintura, sabe? Pra cinturar, pra deixar bem cinturadinho. Mas ela dormia, ela tomava banho uma semana direto com o mesmo barbante. Pô, não dá, né? Não tem como. Então, assim, e aí eu vendo como ela se virava com 3 filhas dentro de casa, porque uma já era casada, eu vi que ela conseguia ter a vaidade dela, mesmo tendo um monte de coisas pra fazer. Porque vocês veem, ela era mãe, dona de casa e ainda vendia aquilo tudo, digamos assim, era empresária. Porque ela vendia o pão, mas depois das 7 tinha gente que chamava lá pra comprar sacolé, pra comprar chocolate, porque ela fazia, foi até ela que me ensinou uma parte. Então assim, mesmo assim, com um dia bastante badalado, ela conseguia ter a vaidade dela. Então assim, eu resolvi criar essa série pra cada vídeo eu ensinar algum truque, alguma dica, alguma receitinha
para que nós mulheres, que às vezes não falta grana ou tempo, conseguirmos ter a nossa vaidade mesmo estando dentro de casa e com produtos que não vai gastar muito, né? Então assim, esse é o primeiro vídeo onde eu tô explicando. Logo depois vai vir um, ainda não sei se é de cabelo ou de pele, tá? Esse do açúcar eu vou ensinar também, porque eu acho muito interessante. Porque às vezes a gente não tem um creme esfoliante lá, a gente precisa fazer, então nós vamos fazer com esse, tá? Eu espero que vocês gostem, que anime vocês e que incentivem a não desanimar, porque tem